Olá, pessoal! Então é hoje que vamos desvendar os mistérios dos abdominais. Eu quero, de uma forma simples, trazer ao seu entendimento as suas dúvidas, tirar todas as suas dúvidas e fazer com que você compreenda até onde a sua genética pode atrapalhar, a sua alimentação pode te atrapalhar e o seu treino também pode te atrapalhar. Essas e muito mais dicas aqui nesse vídeo. Fica aí que vai valer a pena. Então vamos lá, de uma forma bem simples. O reto abdominal é um músculo só e ele é o que faz essa parede da frente, onde você consegue observar os gominhos, ele tá mais superficialmente. E qual é a função dele? Aproximar o tronco das pernas. Tanto faz o tronco na perna ou a perna ao tronco, tá? Então entenda, quando você faz o supraabdominal, você pega o trabalho de reto abdominal. Quando você faz abdominal infra, você também está trabalhando o reto abdominal, só que você está trazendo a perna em direção ao tronco. Mas o músculo é o mesmo. A função do oblíquo, a gente tem o oblíquo externo e o oblíquo interno. Geralmente, ele faz rotação de tronco, tá? Por isso que quando você quer fazer, também faz inclinação. Ele faz rotação e inclinação de tronco. Então, quando você quer trabalhar essa musculatura, você precisa fazer esse movimento que é de acordo com as fibras. Normalmente as pessoas evitam fazer, principalmente porque eles ficam localizados na direção da cintura. Então, quando você desenvolve um músculo, você hipertrofia o músculo, então você ganha tônus. Se você quer uma cintura mais fina, o ideal seria que você não fizesse o trabalho dessa musculatura para não deixar ela hipertrofiar e você ficar com um aspecto mais retinho, porque o músculo, ele não faz curva. Então, quando você hipertrofia, é normal você ficar com esse abdômen com aspecto mais retinho mesmo. Então, as meninas, desde então, têm evitado esse trabalho. Apesar de saber que quando a gente faz um trabalho direcionado para o reto do abdômen, todos os músculos abdominais, eles não atuam de forma direta, mas eles atuam no movimento como auxiliares. Mas o trabalho principal é sempre do músculo em questão. Se eu estou trabalhando o reto abdominal e exercendo a função que ele faz, os outros, eles são só músculos acessórios. Então, não tem o risco de você trazer uma hipertrofia, né? E nem é tão fácil assim também, né, gente? Se fosse tão fácil assim hipertrofiar o abdômen, tava todo mundo aí de músculo de tanquinho, concorda? Então, não é assim essa sangria desatada, tipo, ai, não posso fazer isso de jeito nenhum, porque senão eu vou ficar quadrada. É bem difícil uma pessoa ter tanta facilidade assim. Mas, de qualquer forma, tem se evitado esse tipo de trabalho. Agora, o que tem mais se falado é da musculatura do transverso. Abaixo do oblíquo externo tem o oblíquo interno e abaixo desse oblíquo interno a gente tem o transverso. O transverso do abdômen, ele é nessa direção e ele faz a função de contenção, como se fosse uma cinta. Por isso, as pessoas têm trabalhado muito com os abdominais hipopressivos, bloqueio da respiração e a sucção. Aquilo é um trabalho muito forte de transverso e a função dele mesmo é de exercer essa função do cinturão. Por isso que ele afina a cintura. E é fato, ele afina mesmo e pode te ajudar também com a diástase. Agora eu vou falar um pouquinho do que é a diástase. Já que a gente está falando das estruturas dos abdominais musculares, eu quero te explicar que no reto abdominal, aonde tem todas as separações pelos tendões que formam os gominhos, no meio tem um tendão que chama linha alba. Essa linha alba, ela é exatamente ela que cede quando você tem um aumento muito grande do seu abdômen, ou devido a uma gravidez, ou a um ganho de peso excessivo, ou até mesmo quando você treina na musculação de forma errada e gera uma pressão muito grande intraabdominal. Então, imagine um tecido ligando duas partes, que são os músculos. Aqui o tecido é a linha alba. É como se ela cedesse, tá? E a partir do momento que ela cede, aquele músculo que tinha função também de contenção, inclusive dos seus órgãos, ele fica frouxo. E aí, essa frouxidão do tendão faz com que seu abdômen fique com aspecto protuso para frente, né? E aí, tão importante esse fortalecimento do transverso, que vai fazer a função que
essa linha alba perdeu, né, do reto abdominal e vai auxiliar ele nesse sentido e vai também fazer, inclusive, com que o seu músculo estimule ele a produzir mais fibras para poder conter. Então, é muito possível você reverter um quadro de diástase, sim. Já vi casos e conheço relatos de pessoas que tinham, inclusive, hérnia umbilical, porque quando estende muito e afasta bastante, né, igual normalmente quando a pessoa engravida fica com a barriga muito grande, gravidez gemelar, isso pode ocorrer. Então, a hérnia já é um indicativo de que teve uma distensão muito grande e já teve reversão só com os exercícios de hipopressivos, tá? Que é LPF e tem se trabalhado aí dessa forma. Outros que não são, né, a indicação é cirúrgica. Então, o médico, ele faz a cirurgia, né, costura novamente os músculos, aproximando, né, fazendo a linha alba que cedeu, ele reaproxima os músculos e faz novamente a função que perdeu, né, da linha alba de contenção, tá? Então, vamos lá. Vocês mandaram várias dúvidas. Isso, mais ou menos, o que eu expliquei aqui é a estrutura do músculo. O músculo, geneticamente, não muda de uma pessoa para outra. O que muda? Provavelmente vai mudar igual os dentes, né? Geralmente todo mundo tem dente, mas podem nascer dentes em formatos diferentes, né? Um mais afastado, outros podem estar encavaladinhos. Então, aquele aspecto do tendão que mostra os quadradinhos, ali você geneticamente pode ter diferente de outra pessoa. Tem gente que tem o quadradinho certinho, tem gente que tem o quadradinho mais alto de um lado, mais alto do outro, mas independente disso, todos os abdominais são separados por tendões, tanto da linha alba quanto dos tendões que segmentam, né, os gominhos, tão famosos gominhos. Muitas pessoas me perguntaram em relação ao treino, se pode ser feito todos os dias, se tem que fazer com muita carga para hipertrofiar, se tem que descansar, como funciona o abdominal, se ele é diferente dos outros músculos do nosso corpo. Porque a gente sabe que os outros músculos, eles têm uma fadiga que precisa ser realmente induzida para que force o músculo a produzir mais fibras. Porém, tem dois músculos no nosso corpo que eles são altamente funcionais e eles não podem fadigar ao extremo porque a gente precisa deles por funções vitais. Quais são esses dois músculos? O abdômen e também a panturrilha. A panturrilha é o segundo coração do corpo humano. Então, quando o coração ejeta o sangue, a panturrilha ela faz esse retorno venoso. Então, ela contrai e ajuda, né, na bombear o sangue para retornar ao coração. Ela é um tipo de músculo que não pode fadigar. Então, o tipo de músculo que é mais resistente à fadiga é o tipo de músculo oxidativo, que são os que a gente trabalha, por exemplo, durante provas de corrida, né, de longa distância. Então, os músculos são diferentes. Geneticamente, a gente tem dois tipos de fibra: a fibra vermelha, que não hipertrofia e ela tem uma capacidade muito maior de suportar a fadiga, e a fibra branca, que é a fibra que hipertrofia, mas ela não tem tanta capacidade. Sabendo então que a gente tem essa necessidade vital de manter, né, essa musculatura de forma que ela não possa fadigar, que vai comprometer a funcionalidade do seu físico, a gente subentende o quê? Que tanto a panturrilha quanto o abdominal são músculos que possuem uma quantidade de fibra vermelha maior. Essas fibras, elas tendem a suportar uma fadiga maior e, inclusive, o trabalho para esse tipo de fibra, ele pode ser, então, um trabalho de menor descanso. Então, você pode sim exercitar todos os dias o abdômen e não há muita necessidade de você sobrecarregar. Não precisa pegar tanto peso, né, e fazer tantas séries pequenas, já que o que predomina neles são as fibras vermelhas, então você pode fazer repetições altas. Então, você pode fazer séries de repetições altas, muitas séries, com um peso menor,
tá? Que você vai conseguir esse resultado que você espera, inclusive de hipertrofiar a sua musculatura, né? Deixar os gominhos um pouquinho mais aparentes quando você abaixar o percentual de gordura. E isso é a mesma coisa para a panturrilha. O que mais desenvolve panturrilha, só um parêntese, porque a gente tá falando de abdômen, mas já que eu tô pegando o gancho, gente, é pular corda. Pular corda é um exercício aeróbico, mas você pula, você nem consegue contar quantas repetições você faz. Existem vários estudos que mostram que a panturrilha, ela hipertrofia muito mais com volume do que com intensidade. Então, a variável para esse tipo de musculatura vai ser sempre volume. Então, trabalhar com séries de 3 de 10 para o abdômen com muita carga não é tão eficiente do que trabalhar com séries de 3 de 100, 3 de 50 com uma carga menor, tá? Então, essa é uma dica em relação aos treinos. Com isso, você sabe que já que essa musculatura ela não fadiga com facilidade, ela pode ser estimulada dentro de 24 horas novamente, sem problema nenhum. Então, você pode sim treinar todos os dias o abdômen, não vai te prejudicar, não vai perder resistência, e inclusive, tanto pode que é só você pensar comigo aqui. Você utiliza o seu abdômen quase que o tempo todo. Quando você caminha, você utiliza o seu abdômen. Quando você vai treinar inferiores, mesmo que você não esteja fazendo abdominal, você estabiliza o seu core, porque senão você sente dor na sua lombar. Você contrai a cada exercício que você faz. Se você faz agachamento, se você faz leg press, o seu abdômen está trabalhando. E no dia seguinte, quando você vai exercitar braço, ele está trabalhando de novo. Ele faz a estabilização toda do seu físico, ele faz a sua postura correta. Então, imagine se você tivesse a condição de fadigar esse músculo num ponto, né, que seria o ideal para ele hipertrofiar, como você poderia contar com ele na hora dele ser o acessório para melhorar a sua postura nos outros exercícios. Então, por isso, fisiologicamente, ele não deve e nem pode, né, ser fadigado ao extremo. Então, isso facilita bastante, porque a gente está sempre contando com o abdômen para estabilizar a nossa musculatura em qualquer tipo de treino. E quando é um treino direcionado para o abdominal, ele é uma musculatura que suporta, né, uma condição de volume maior e a intensidade pode ser menor. Então, a variável que a gente determina para esse trabalho é sempre o volume. Ah, mas e eu não tenho tempo de fazer abdominal todos os dias? Você não precisa fazer muitos abdominais todos os dias. Se você for fazer um tipo de abdominal, você pode fazer todos os dias um tipo de abdominal. Por exemplo, supra-abdominal, 4 séries de 50, 4 séries de 100. Acabou ali, fez, ou antes, né, do seu treino, ou depois do seu treino, acabou ali. Faz todos os dias. Ou se você quer dedicar mais a um treino específico do abdominal, aí você pode espaçar um dia sim, um dia não. Hoje eu vou treinar só abdômen, então vou fazer uns 8 tipos de exercício com séries altas, vou trabalhar também com um pouco de intensidade, pegar carga além das séries altas, né? Tipo assim, você não precisa não pegar carga, mas vamos supor uma carga que seja ideal para 50 repetições, para 100 repetições. Se você suportar, você pode incrementar, porque o volume já está alto, então você pode intensificar um pouquinho. O que não compensa é trocar o volume pela intensidade, é o reduzir, fazer série de 8, fazer série de 6 com uma carga maior. Aí não compensa, tá? Então, se você quer treinar exclusivamente abdominal, você treina segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, né, dando descanso de um dia, não tem problema nenhum. Mas pode sim fazer todos os dias, caso esse seja a sua vontade e a sua necessidade por não ter tempo de se dedicar, né, somente a um treino exclusivo de abdominal. Agora, como acabar com a gordura localizada no abdômen? Não existe nenhum exercício que tem potencial de queima de gordura localizada. Então, vamos supor, a queima de gordura, ela tá no total do seu gasto do exercício todo. Se numa sessão de treino você gastou X calorias, desse X você perdeu X de gordura do corpo todo. É aquilo que eu falei, normalmente aonde localiza mais gordura é onde vai perder por último.
porque aquela gordurinha ali, ela tá localizada. Não é fazendo abdominal. Se você localiza a gordura, por exemplo, no tríceps, não é fazendo tríceps, não é a região. Quando você faz o exercício abdominal, o gasto energético que você tem, ele te faz queimar gordura no corpo todo, tá? Então, você tem 20% de gordura em várias partes do seu corpo, 20% distribuído pelo seu corpo. E você precisa chegar a 14%, você tem 6% de gordura para perder. Não tem como quantificar somente a perda localizada do abdômen. Quanto você tem que perder ali, né? E você vai exercitar para aumentar o seu gasto calórico, reduzir a sua ingestão para fazer o balanço calórico negativo e perder no corpo todo esses 6% que você precisa chegar. Se o do abdômen é o mais localizado e ele for por último, paciência, continua no caminho que você vai chegar lá. Então, é dieta, não é nenhum tipo de exercício, tá? É dieta. Você pode estar fazendo agachamento e a energia que você está gastando no exercício agachamento está também auxiliando você a perder a gordura do seu abdômen. Então, todo gasto energético vale para a perda de gordura do corpo todo. Não é nada localizado. Okay? Agora, muita gente falou assim que não gosta dos abdominais bem trabalhados, com os gominhos aparecendo, gosta do abdômen reto. O que que acontece? O gominho, né, quando ele aparece, é a fibra muscular que está desenvolvida. Quando você treina, você desenvolve a fibra muscular e ela aumenta o seu calibre. Então, quando você aumenta o calibre da fibra e diminui a gordura, você coloca a pele mais próxima do músculo, ele fica mais evidente. Mas se você quer simplesmente uma barriga reta, sem nenhuma curvinha, você não deve fazer abdominal. Tá? Você vai fazer a dieta, vai treinar toda a sua musculatura, porque não existe perda de gordura localizada, mas existe o fortalecimento com exercício localizado, lógico. Então, se eu quero gominho no abdômen, eu vou fazer abdominal, porque eu quero desenvolver aquela região. Ela precisa fortalecer, né, gerar novos estímulos para criar novas fibras e aumentando o calibre das fibras. A hipertrofia é o aumento da secção, aumentando a quantidade de fibras. Então, ela fica mais robusta, né? Por isso ela fica mais aparente. Mas se você não quer, você pode fazer o agachamento, fazer treino de perna, fazer costas, braço normalmente, só não exercitar localizado o abdominal para não desenvolver. Então, você vai ficar com o abdômen retinho, só com a dieta, porque aí quando você reduz a alimentação e o seu gasto tá acima, você pode fazer aeróbico também, né, para aumentar o seu gasto, você automaticamente vai secar aquela gordura ali. E só vai aparecer o gominho se ele tiver fortalecido, se você treinou ele para aparecer. Se você não treinou, a sua barriga vai ficar ali lisinha, então você vai cumprir com o seu objetivo. Não precisa fazer abdominal. Mas lembrando que você precisa de uma avaliação de um profissional. Por quê? Não é tão simples assim. Como eu falei, o músculo abdominal, ele tem função importante no seu corpo, principalmente no seu equilíbrio e também na contenção, inclusive, das suas vísceras. E ele precisa avaliar se o fato de você não fazer o abdominal não vai te prejudicar em nenhuma outra circunstância. Tem muita gente que tem um abdômen hipotônico, né? Então, acaba sentindo uma dor na lombar por fraqueza abdominal, então tem que avaliar se esse não é o seu caso. Se você não tem nenhum desequilíbrio e pode sim fazer esse abdominal, né, você pode trabalhar somente o transverso. A única coisa que você não precisa fazer é o reto abdominal. Só ele aparece, só ele faz os gominhos. Então, você pode trabalhar o abdominal transverso, faça os abdômenes hipopressivos, tá? Porque dessa forma você não fica com seu abdominal totalmente hipotônico, não perde a função, né? E vai afinar ainda mais a sua cintura. Não faça o reto abdominal para que não desenvolva, então, os gominhos que você não gosta. Agora, okay? Para quem quer os gominhos, é exatamente o contrário disso. Você precisa fortalecer e, principalmente, o reto do abdômen, que é exatamente o que aparece, tá? É só ele que tem os gominhos. Ah, mas eu tenho diástase. Se você tem diástase, você tem que fazer, fechar a sua diástase e só depois começar a trabalhar
essas outras musculaturas, porque quando a gente faz o movimento, aumenta a pressão intraabdominal. Ah, mas então quando eu vou saber que eu fechei a minha diástase? Você vai avaliar. A diástase, se for pós-gravidez, ela é muito comum e é fisiológica. Acontece com todas as pessoas, não tem como evitar. Então vai acontecer com você, aconteceu comigo também. Depois que a gente ganha neném, a gente vai fechando fisiologicamente, a diástase ela vai retornando. Até o abdômen voltar por completo, são mais ou menos os 9 meses que você levou para distender, são mais ou menos os 9 meses que você vai levar para retroceder. E se, por acaso, né, você distendeu demais, a sua circunferência ficou muito acima do que é o normal, ou por uma gravidez gemelar, ou porque ganhou peso além da conta, você tem que avaliar se é cirúrgico o seu caso, ou se você pode intensificar ainda mais com os exercícios de LPF para poder favorecer. Mas muitas pessoas, antigamente, quando o LPF, os abdominais hipopressivos ainda não estavam tão em voga, muitas pessoas tinham bebê e depois voltavam sem ter interferência de nada, voltavam porque é uma coisa natural, vai voltar, a tendência é voltar. O que não é normal é quando não volta, aí você precisa intervir. Mas antes a intervenção era somente cirúrgica, graças a exercícios de LPF hipopressivos que foram intensificados, né? Agora a gente já viu que é possível e não precisa muitas pessoas se exporem à cirurgia, né? Já existe uma possibilidade de fazer esse retorno com os exercícios, tá? Caso você não retorne de uma forma fisiológica. Meu conselho é, se for retornar ou não de uma forma fisiológica, não custa você contribuir, né? Já que você está disposta a se exercitar, inclua na sua rotina de exercícios para abdominal transverso, que são os hipopressivos e que vão fazer, né, esse cinturão. E, de qualquer forma, voltando ou não pela fisiologia normal, você vai ter contribuído e eu acho que exercício a gente só ganha em fazer, né? A gente não perde nada. Então, compensa você exercitar e incluir na sua rotina. A diástase, ela não é só pós-gravidez, tá? Muitas pessoas, por excesso de carga nos treinamentos, fazem uma pressão muito grande intraabdominal e não conseguem controlar, né, a contração do transverso e acaba que gera uma diástase, né? Às vezes numa respiração errada, quando você tá fazendo um leg press com muito peso, aí você faz uma força, né? Ou agachamento, faz uma força muito grande e faz uma pressão intraabdominal, você pode gerar uma diástase. E de qualquer forma, você precisa de um profissional para avaliar. Se você está se olhando no espelho, tá vendo que a sua percentual de gordura é super baixo, a sua musculatura ela é aparente, mas ainda assim o seu abdômen está protuso, você tá com aspecto de barriguda, só que não tem gordura, e você consegue inclusive ver sua musculatura, pode ser sim sinal de diástase adquirido com o treino, e você precisa também incluir nas suas rotinas, né, de exercícios, o fortalecimento do abdômen transverso, para auxiliar você nesse sentido aí, para retornar e fazer com que tenha, né, essa regressão da protusão. Agora, outra coisa que é bem comum também, pós-gravidez ou pós excesso de uma grande perda de gordura, um emagrecimento muito grande, a pele, ela não tem uma capacidade contrátil tanto quanto o músculo. Então, vamos supor que a pele estica, o músculo estica durante a gravidez. Dependendo do excesso desse estiramento, rompe o tendão do meio, mas ele retorna, né? E você consegue, com fortalecimento de outros músculos, fazer com que eles auxiliem nesse trabalho de retornar esse cinturão. Porém, a pele é um pouquinho mais difícil, porque a gente não tem o controle da contração da pele. E normalmente, quando dilata muito, ela não acompanha. E se ela rompe, né, e volta, quando volta ou pós-gravidez ou pós um grande emagrecimento, pode ser que o caso seja somente cirúrgico. O que você precisa saber para definir? Olha a pele,
Peça uma avaliação de dobra cutânea, que o profissional vai ter condição de te falar se aquilo é só pele ou se também tem gordura, né? E o que eu aconselho é que você perca o máximo de gordura possível e avalie se aquela pele te incomoda o suficiente. A pele, ela vai tender a regredir um pouco, sim, só que não é 100%, tá? Se for uma coisa muito grande, né, uma distensão muito grande, mas eu falo assim, perda de peso altíssimo, acima de 30 quilos, 50 quilos, tá? Dependendo da sua genética, se sua pele não for tão contrátil, a gente precisa avaliar a necessidade cirúrgica. Infelizmente, para a pele ainda não existe um exercício, porque a pele não é como o músculo. A gente não consegue ter domínio sobre a contração da pele, senão a gente poderia fortalecer também a pele, né? Mas infelizmente ainda não tivemos outra alternativa para esse excesso de pele senão a cirurgia. A única coisa que você precisa é identificar se realmente é pele. Aí o profissional que vai te ajudar, tá bom? Veja se é pele ou se ainda tem gordura. Tendo gordura, perca toda a gordura que você puder para depois fazer uma cirurgia, se ela realmente te incomoda. Se não te incomoda, se é uma coisa que é tranquila, você vai ficar ali e dê sequência, né, sua rotina, vai sentir um pouquinho mais a pele, dependendo da forma que você sentar, vai ficar mais acentuada, mas se isso não te incomodar, eu acho que tá valendo também, tá? Outra pergunta: como ganhar massa e manter o abdômen chapado? Por que essa pergunta, gente? Eu vou explicar. Normalmente, quando a pessoa objetiva ganho de massa, ela come uma quantidade maior do que ela gasta. Então, pode acontecer dela ganhar também um pouquinho de percentual de gordura. E se a região que ela mais acumula gordura for o tronco, ela vai sentir que o abdômen tá um pouco embaçado, que a gente chama, né? Porque ganhou gordura. Então, o que eu falo? Paciência. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhar um bulking sem ganhar gordura é muito difícil, tá? Principalmente se você for dessas que são bem magrinhas e tem dificuldade em ganhar, porque aí realmente precisa aumentar na alimentação. Hoje a gente já vê estudos falando que é possível ganhar massa muscular mesmo em déficit calórico, mas isso são para pessoas que têm uma facilidade maior. Quem é bem magrinho precisa sim aumentar a ingestão, senão não consegue desenvolver. Então, normalmente, faz um bulk, aumenta a ingestão, ganha massa muscular, mesmo que você ganhe um pouquinho de gordura também, tá? Quando você entrar em cutting, o que vai tentar fazer é segurar ao máximo a massa muscular que ganhou e tentar perder o máximo da gordura que adquiriu. Aí ele volta a aparecer e ainda com uma qualidade muscular melhor ainda, né? Com mais tônus e mais densidade. Então, a intenção é isso. É como se você fosse reformar a sua casa. Primeiro, você tem que quebrar tudo, para depois ela ficar linda de novo, né? Entenda o bulking dessa forma. Você vai aumentar a sua ingesta, pode ser que algumas partes do seu corpo não fiquem da forma que você gostaria, que é o caso do abdômen, dá uma embaçadinha, mas depois que você terminar o bulking, você entrando em cut, você seca de novo e preserva ali a qualidade da musculatura que você adquiriu no bulking. Agora, mais uma dúvida: abdominal para gestante deve fazer? Gente, qual é o objetivo de fazer o abdominal? É manter, né, a contenção, fortalecimento, a função do cinturão, mas não tem como você ir contra a gravidez. Você vai fortalecer um músculo com qual objetivo? Se ele, independente de qualquer coisa, ele vai distender. Não existe um abdominal que você faça que vai impedir que o seu músculo distenda. Não existe. Então, não é que não pode, que faz mal. Você tá perdendo seu tempo, né? Você tá perdendo seu tempo. É a mesma coisa que enxugar gelo. Você não vai conseguir, né? Você vai ficar lá fazendo abdominal com qual intuito? Não existe o menor intuito.
O que você deve fazer antes é fortalecer bastante o seu core, fortalecer bastante o seu transverso, e mesmo assim você não impede ainda que tenha uma diástase, mas você pode facilitar um pós-parto que você retorne melhor. Mas durante a gravidez é totalmente dispensável, não tem objetivo. Se o objetivo do abdominal é conter o abdômen, como você vai contra a gravidez? Ela vai distender. Então é uma perda de tempo, tá? Então eu não fiz e, no entanto, meu abdômen retornou, eu consegui já recuperar da diástase e já retornei os meus abdominais normalmente, já faço todos eles, controlando a respiração para não aumentar a pressão intraabdominal, não piorar, né, o quadro de diástase que já existiu. Não deixo de fazer os hipopressivos e vou levando, né, e estou bem satisfeita com os meus resultados. Bom, gente, eu acho que eu falei tudo que foi abordado, espero que eu tenha auxiliado vocês. Eu quero deixar um recado aqui, que a gente tem um programa que é exclusivo de abdominais, onde a gente fortalece. É um treino específico, então ele pode ser feito um dia sim e um dia não. É um treino de 5 exercícios, mais ou menos, a 6 exercícios, e você pode acessar no nosso Instagram do Batalha Fitness e é gratuito, tá bom? Desafio de abdominais. E eu quero te convidar também para fazer parte do meu grupo no Telegram, que tem sempre novos conteúdos e novidades, e também de forma gratuita. Um beijo e até o próximo vídeo.